Eu ontem já queria falar, mas ontem a sessão se alongou, hoje também, né? Domingo nós comemoramos a colonização do solo espírito santense, que na verdade, assim, não é feriado aqui no estado, só em Vila Velha, que é dia de Vila Velha, e o Dr. Hércules vai falar sobre isso com certeza, mas não é feriado estadual, né? Nós não temos um dia do estado do Espírito Santo, que deveria ser o dia 23 de maio, quando começa a chamada colonização do solo espírito santense. Muito embora nós, professores de História, de Geografia, a gente discuta muito sobre esse termo, né, colonização, se está certo usar colonização para uma terra que já estava habitada. Bom, mas isso é coisa para um outro momento. 486 anos de colonização, então, do solo espírito santense, e aqui no Espírito Santo, a capitania hereditária, né, dada ao Vasco Fernandes Coutinho, era uma das 3 maiores, provavelmente se lembram, né, nós que estudamos isso nas escolas, era uma das 3 maiores entre as 15 capitanias criadas aqui no Brasil pelo governo português. Em 1535, Vasco Fernandes Coutinho chegou aqui no Espírito Santo. E, inicialmente, a colônia, né, a capitania, foi bem sucedida. Mas, 5 anos depois, Vasco Fernandes Coutinho voltou a Portugal, porque ele esteve à frente, na verdade, ele esteve à frente da capitania até 1561. Então, Vasco Fernandes Coutinho, teoricamente, ele governou a capitania por 26 anos. Mas desses 26 anos, uma coisa que pouca gente se liga, é que 16 anos ele passou fora da capitania, porque ele voltou pelo menos 3 vezes a Portugal. A primeira vez que ele voltou foi 5 anos depois de ter iniciado a colonização. E ele passou 9 anos em Portugal. Quando voltou, praticamente aquilo que ele tinha construído estava destruído. Algumas curiosidades sobre o Espírito Santo de Vasco Fernandes Coutinho. Até hoje, o Espírito Santo foi governado por cerca de 220 mandatários, né? Por muito tempo foi uma capitania, até 1822, né? Ainda se considerava capitanias. Depois de 1822, todos nós lembramos que 1822 é a independência do Brasil. E de 1822 a 1889, data da proclamação da República no Brasil, as capitanias passaram a se chamar províncias. E de 1889, com a proclamação da República para cá, de estados, né? O Espírito Santo é um estado, assim, né, muitas vezes visto pelos próprios capixabas como um estado pouco desenvolvido. Muitas vezes há o discurso, né, de um estado perseguido, de um estado que não é olhado pela União. E aí eu gostaria de fazer aqui uma recomendação. Este livro se chama Passado a Limpo. Esse livro é do professor José Ponte Scheider, é um professor lá de Cachoeiro de Itapemirim, trabalhei com ele há alguns anos, é um dos maiores conhecedores da história do Espírito Santo. Nós faremos uma live com ele em breve, mas anunciaremos pelas redes sociais, porque é muito importante que a gente saiba da história do Espírito Santo. Nós, capixabas, conhecemos muito pouco da nossa história, porque nas escolas mesmo se estuda pouco a história e a geografia do estado do Espírito Santo. Então, assim, é uma pena que eu queria fazer um outro resumo, né, dos governos que existiram no estado do Espírito Santo, como foi criado o hino do estado, a bandeira do estado, o brasão, mas esse tempo de 5 minutos, deputado Dari, é muito pequeno, por isso que eu pedi outro dia que voltasse, né, a fase do grande expediente, que a gente tivesse 10 minutos, que aí daria para fazer uma explanação um pouco maior sobre pelo menos a história política do estado do Espírito Santo, né? Como foram esses governos do Espírito Santo até hoje, como se deu a evolução econômica do estado e, sobretudo, de onde é que vem, segundo o professor José Ponte Scheider, de onde vem
a ideia, o discurso do Espírito Santo, o Estado perseguido, o Estado pobrezinho, o Estado maltratado por outros. Da onde é que vem tudo isso? Mas o tempo é muito curto. Muito obrigado, presidente.